depois assim, de uma semana a gente viu que o estado não tinha melhorado. Aí falei com a Elisiane, levamos ela numa consulta particular, e ele estava enrolado no cordão umbilical, tinha perdido líquido amniótico, tinha algumas complicações de saúde, e o médico assim, não, o laudo seria amanhã, já vou fazer hoje, corram com ele para a maternidade. Fala, gente! Mais um Tete a Tete Capri começando. Estou muito feliz de receber você. Como de praxe, você cada casa, você já pode dar seu like, colocar o seu comentário aí e mandar para alguém, porque você sabe que o Tete a Tete tem o propósito de edificação de vidas e outras pessoas. Eu fico muito feliz que você já faz parte da nossa comunidade. E você que é a primeira vez que está aqui, seja muito bem-vindo. Já aproveita e se inscreva para poder receber os demais episódios que saem toda quarta-feira, 10h30 da noite. Sai um novo episódio para você, para que a tua vida seja edificada. Eu costumo dizer que são pessoas comuns com histórias extraordinárias em Cristo. E hoje, mais uma história extraordinária em Cristo nós vamos receber aqui, porque eu não conheço essa história, você vai conhecer juntamente comigo. Então recebam comigo aí Dionir da Rosa. Bem-vindo! Amém, amém. Obrigado, pastora Pri. Valeu, pessoal. Tamo aí. Aí eu já gostei dele, gente. Eu tô conhecendo. Pra quem não sabe, gente, ele é conhecido do meu marido. Desde quando? Desde a adolescência, uns 12 anos a gente se conhece. Vamos entregar a idade agora. Já fizemos muita coisa junto já. Me conta um pouquinho dessas travessuras aí, conta aí. Já jogava muita bola, fugia das aulas de música pra ficar brincando no pátio da igreja. Eita, Jesus aí, ó. A gente teve banda junto durante as primeiras bandas, a gente sempre teve junto, então a nossa adolescência era tudo junto. Ligado à música também? Jogando bola na igreja, ensaiando, escola dominical. Assim, compôs boa parte da minha adolescência. Caramba. A vivência com o Diego, com aquele outro pessoal daquela época ali era bem bacana. Foi muito saudável e são amizades que a gente tem até hoje. Por mais que às vezes o tempo deixe a gente afastado, mas a amizade ela continua, né? É como se nunca nada tivesse mudado, exatamente, né? Quando conversa. Quando se encontra, parece que tá todo mundo da quinta série ainda. Quinta série. É muito bom. Viu? O pastor Diego também fez parte da quinta série, gente. É bem assim. E é engraçado, gente, porque eles têm essa ligação. E aí o Dionir começou a vir aqui na igreja, sua família e tal, são muito preciosos. Mas eu ainda não conheço essa história, ainda não sentei pra conhecer. E hoje, mais cedo, o Espírito Santo disse assim, chama ele. Né? Faltava uma pessoa e disse assim, cara, quem será essa pessoa? E eu não conseguia ver ninguém na cabeça, veio um senhor aqui na minha... Senhor, ó. Esse é na minha cabeça. E aí eu disse assim, bom... Vamos chamar então, vamos ver se ele tá com o coração disponível. Tu, com muita disponibilidade, esteve aqui, tô muito feliz. Bom, que legal. Quando o Diego me fez o convite, eu fiquei, poxa, muito surpreso, mas também alegre, porque eu estava falando com a moça ali fora, né? O Senhor nos proporciona tantas histórias, tantas experiências, a gente não pode ficar com isso tudo preso para nós. É verdade. Né? Então, eu acredito que muitas das coisas que nós passamos, o Senhor permite, mas são consequências das nossas escolhas. Porém, tudo é um aprendizado, tudo é uma escola. E não se trata só de nós. Né? Tudo que a gente aprende, a gente repassa para as outras pessoas, né? Com conselho, com... Às vezes fala, eu já passei por isso, o caminho não é bem esse, paciência. Né? Isso me lembra muito a história de Moisés, quando ele mata o egípcio e foge para o deserto e fica lá 40 anos cuidando das ovelhas lá do sogro dele, do Jetro. E aí ele aprendeu a esperar em Deus, aprendeu a ter comunhão com o divino, aprendeu a ficar mais calmo, porque ele era um cara nervoso, né, que matou um soldado. Então, essas habilidades que ele desenvolveu naquele período, que ajudaram ele a estar conduzindo o povo ali. Então, tudo é uma escola. Povo, né, exatamente, tudo é uma escola na nossa vida. É verdade. Então, se apresenta para nós. Quem é Dionir da Rosa? Bom, eu me chamo Dionir da Rosa. Quiserem me procurar nas redes sociais, tá como Foca, F-O-K da Rosa. É real isso aí, gente. É o nickname da adolescência, mas que ficou, tá lá até hoje, né? Eu sou cristão, não nasci num berço cristão, meus pais se converteram, eu tinha ali uns 7 anos, se eu não me engano, né? Mas cresci toda a minha infância, adolescência e juventude na igreja. Como já falado, o Diego fazia parte daquela minha galera, que foi uma infância, uma adolescência muito saudável, muito... Eu aprendi música, que me ajudou muito, porque depois eu ingressei na Marinha e pude fazer parte da banda, que me favoreceu bastante. Né? E apesar da música ser algo assim que me ajudou, por exemplo, nas exatas, eu consegui linkar a música com matemática, com física, que apesar de
que é uma exata também. Claro, claro. Então, foi muito bacana. Além da escola dominical, eu sempre fui um cara competitivo, então eu gostava de estudar para participar das gincanas, sempre ganhava, era muito bacana. Minha mãe Sim. gostava muito disso, incentivava muito isso também. E lá também eu conheci a minha esposa, foi minha primeira namorada. Tá humano. E onde a gente acabou se casando, né, e constituindo a minha família. Né? Hoje nós estamos juntos já, vai fazer 22 anos. 22 anos. De namoro e 19 de casados. Uau, com filhos? Temos Quantos? 3 filhos. 3? Temos o Pedro Henrique, que é o mais velho, né, tá com 21 anos. O Pedro Henrique começou até a vir aqui no Compaixão, junto com o Diego, você, né? antes de nós, exato. Aí ele começou a falar, pai, tô tocando lá com o teu amigo, com o Diego, né, bem bacana. Eu tenho a Esther, que tá com 15 anos, começou no primeiro emprego agora, tá aquela fase assim bacana da vida, sabe, muito bom. Voando, né? E Começando temos a o voar. Salomão, que tem 9 anos. Salomão é baterista. O Salomão já nasceu sendo baterista, um negócio incrível, assim. Ele nem engatinhava direito, ele mal sentava, ele já ficava acompanhando a bateria no compasso. Cara, que coisa incrível. E na igreja que nós congregávamos na época, no meio do culto, quando ele entrava no aquário, no meio do culto, ele começava a bater. E tem que incentivar, né? Porque tem gente que reprime isso da criança, então, mas, cara, é isso aí. Isso legal. Tira muito sossego nosso, mas, cara, eu acho super saudável. Um garoto extremamente inteligente, assim. E hoje ele faz aula de bateria. Nessa igreja que nós estávamos um tempo atrás, ele era o baterista da banda da Elisiane, inclusive. Ele devia ter uns 6 anos, assim, cara, isso assim, deixa a gente muito alegre. Né? Da mesma forma como eu cresci na igreja e aprendi a tocar na igreja e tocava, eu lembro que a minha mãe, ela participava muito em pontos de pregação, e ela comprou uma guitarrinha bem simples e eu ia junto, aí eu comecei a tocar ali. Às vezes eu achava a nota da música na última estrofe da música, mas depois a música começava e eu já sabia que era o tom Lá sustenido, Fá. Então aquela prática ele me ajudou bastante. E hoje os filhos tomando essa mesma rumo, exatamente, né? Que legal. Isso é muito bom, né? Eu acho que dos 3, só essa é que não tem uma aptidão tão grande assim pra música. Ela gosta de cantar, mas ela é mais acanhada. Mas o Pedro Henrique hoje é um musicista excelente, né? Toca de todos os instrumentos, assim, ele é muito bom com isso. E o Salomão, assim, é um negócio incrível também. Ainda mais por ele ser um milagre, nasceu prematuro, foi uma gravidez difícil, né? Ele tinha ali chance de ter várias doenças bem complicadas e Deus, assim, guardou ele de uma forma excepcional, né? Então ele é um grande milagre mesmo. Quer contar um pouquinho desse milagre? Posso contar, sim. O Salomão, na verdade, é nosso filho adotivo, né? E a mãe dele estava numa situação complicada e tudo mais. E a gente conversou com ela e, por ser da família, foi tranquilo ali o trâmite da guarda. Da burocracia. Né? Exatamente. E a gente pegou ele dentro da barriga dela já. Né? A gente, depois assim, de uma semana, a gente viu que o estado não tinha melhorado. Aí falei com a Elisiane, levamos ela numa consulta particular, e ele estava enrolado no cordão umbilical, tinha perdido o líquido amniótico, tinha algumas complicações de saúde, e o médico assim, não, o laudo sairia amanhã, já vou fazer hoje, corram com ele para a maternidade. E chegando lá deu tudo certo, medicaram ela, induziram o parto, levou acho que uns 3 dias ainda, para deixar ela bem estabilizada, né? Mas deu tudo certo e tá aí já com 9 anos, só alegria, né? E ela também hoje em dia tá super bem, conseguiu se recuperar da condição que ela tava, é um testemunho muito lindo. Nossa, que lindo e que coragem também de uma família fazer isso também, né? Porque querendo ou não, muda tudo. Eu tenho um irmão mais velho que não foi criado conosco, né? Ele foi criado por alguns parentes. E hoje ele conseguiu ter uma ascensão assim na vida muito boa. Eu sempre uso ele como exemplo lá em casa, que ele não cresceu em condições tão boas quanto eu e a minha irmã crescemos. E ele conseguiu ir muito longe. Ele só teve um lugar para morar. Caramba. Então, se eu consigo proporcionar um lugar para morar e ainda dou amor, carinho, educação, cara, essa pessoa vai ter condições de ir muito mais longe. Né? E eu não digo assim ter sucesso financeiro, mas ser uma pessoa de caráter, né? Eu sou muito daquela palavra, ensina o teu filho na palavra, que quando ele crescer não se desvia. É verdade. Né? E eu acredito muito nisso. Eu vivi isso, né? Por eu ter sido criado na igreja e aprendi muitas coisas, na minha fase adulta ali, eu me perdi um pouco dos caminhos do Senhor. Mas a palavra nunca saiu da minha cabeça e do meu coração, né? Até às vezes pecando, nem pega gostoso, porque a gente já sabe que, puxa, né? Vem a consciência. Exato. E aí é uma coisa muito doida, porque em vários momentos
né, depois assim que eu já tinha extrapolado, eu acabava ficando até com vergonha de pedir perdão para Deus, né? O acusador te apontando ali assim o dedo. Isso acabou acabando com o meu casamento, né? E aí a gente casou em 2005. Quando foi em 2010, a gente acabou nos separando. Foi no ano que a Esther nasceu, inclusive. Meu Deus, já com 2 A filhos. gente separou, ela estava praticamente grávida da Esther. Ela continuou lá na cidade de Rio Grande, que eu era da Marinha, estava servindo lá em Rio Grande. Eu pedi para ela ficar lá para me acompanhar a gestação da Esther e tudo mais. Mas já não vivíamos mais uma vida marital, né? Não vivia mais com marido e mulher. E aí, findou aquele ano, ela veio embora para Santa Catarina e eu me entreguei assim, de um jeito assim, no mundo, assim, eu achava que eu estava aproveitando as coisas. Mas era inevitável, quando eu estava ali sozinho, com aquela dor de cabeça, e aí o Espírito Santo, assim, né, mostrando que eu tinha chance. Mas o acusador do outro lado assim, não, tu não tem mais chance de nada, já cara, era, tu tá perdido. E aquilo foi indo cada vez assim, numa ladeira abaixo, um abismo chamou outro abismo. E é ilusório, né? Tipo E assim, aí eu lembrava muito da história do filho pródigo, tava bem, tudo certo, até porque eu tava lá querendo comer as bolotas dos porcos. E cara, eu cheguei num ponto assim, triste, e eu não procurei a Elisiane de volta, e ela não me procurou. Casou que acabamos nos encontrando. Cara, né? conta aí, como foi isso? Na época eu tava vendo com outra pessoa e ela morria de ciúmes da Elisiane por conta dos filhos. Depois que a Esther nasceu, eu fiz vasectomia, então eu não podia mais ter filhos. E ela pegou meu telefone e se passou por mim para falar com a Elisiane, falando que eu sentia a falta da Elisiane, e a Elisiane abriu o coração dela para mim. E ela não soube apagar as mensagens, que depois eu vi no telefone essas mensagens. E daí eu entrei em contato com a Elisiane, e assim, Elisiane, se tu que tu falou que é verdade, eu vou em Florianópolis pra gente conversar. Na época eu morava em outra cidade. Aí nós voltamos aqui, nos perdoamos. Uau. E voltamos a namorar. Então namoramos ainda durante uns meses. Sim. Sabe? E recomeçamos a nossa vida. E sabe? como que é esse período de reconstrução? Porque ele é mais difícil do que começar algo. Mais Mas difícil. como é que fica essa situação? Que a gente tem muito machucados, né? A gente tem muitos machucados. Só que eu não falo que a gente não deve esquecer o passado. A gente não deve viver o passado. O que passou, passou. A cicatriz é importante para tu não voltar a cometer aquela besteira. Mas a gente não deve viver aquela dor de novo. Aquilo já passou. Quando tu perdoa, aquilo acaba na tua vida. Tu enterra aquilo. E a gente conseguiu ter maturidade para isso. Não foi simples, não foi fácil. Claro. Até porque quando nós acabamos nos reconciliando, eu não estava firme com Cristo, né? Eu ainda vivia uma vida assim. Eu acompanhava lá na igreja, ela sempre gostava de participar do louvor. Às vezes eu saía do culto para ir fumar durante o culto, né? Porque eu não estava liberto. Né? Mas até que aconteceu um episódio onde eu me vi assim, sem nada, me vi assim nu perante Deus. E eu falei, Senhor, agora acabou, eu vou entregar, eu não tenho mais nada. E ali realmente foi a conversão. Porque eu cresci na igreja, então tu aprende muito sobre a palavra. Eu tinha medo de ser condenado. O julgamento, né? Exatamente. Porque quando a gente cresce no evangelho, a gente sabe que existe alguns olhares dentro da igreja. Isso é inevitável, sou filha de pastor. Então, quando eu me desviei, eu também tinha um pouco de medo dessa volta. Como que vai ser minha volta? Tanto é que Deus preparou tudo de forma tão incrível que eu não estava nem na minha cidade mais. Sim. Deus me levou para outro lugar justamente porque eu não tivesse esse olhar. Onde ninguém sabia quem eu era, também. filha de quem eu era, não sabia nada. Só que de onde eu vim era uma cidade pequena de 9 mil habitantes. Sim. Onde todo mundo conhecia Todo mundo se conhece. Então, tipo, você não tinha como fugir. Então, Deus me preparou de mudança de local para poder me resgatar. Foi bem mais ou menos assim que aconteceu comigo. Então, né? eu falo assim, hoje eu tenho aquela alegria da salvação. Uau. É uma coisa que eu nunca tinha vivido antes, naquele tempo todo que eu estava na igreja. Era, quem sabe, um filho de crente. Será que batizado, exatamente. Mas não era eu com o meu Conhecia encontro, da palavra, né? mas não vivia a palavra, não vivia o evangelho. Perfeito. Né? E hoje é uma coisa assim que eu sinto alegria, é viver o amor de Cristo, né? Hoje eu estava falando sobre isso com uma menina na farmácia que estava lá atendendo, tem uma farmácia hoje, né? Legal. E assim, ó, Jesus resumiu os mais 10 mandamentos, a lei de mosaica, em 2 coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então o resumo de tudo é o amor. O amor. Né? Então, se tu tem o amor de Deus na tua vida, tu vai conseguir passar esse amor para as outras pessoas. A gente só transborda o que a gente tem na gente. E Deus foi tão bom comigo, Deus me amou tanto, já amava,
mas eu consegui sentir aquele cuidado de Deus assim na minha vida, que não tem como eu não passar isso para outras pessoas. Então, quando eu comecei a viver a vida assim, eu era um cara briguento pra caramba. Sabe? Eu tava sempre pronto pra guerra. A gente cresceu Nunca, jamais imaginaria. Parece que tá muito pleno. Não, a gente cresceu numa comunidade, né, violenta. E o Diego, a gente também morava no mesmo bairro. Então, né, era uma coisa, tu tava sempre pronto pra briga. E quem bate primeiro, quem bate primeiro não apanha. Então, eu tava sempre, isso foi durante muito tempo. Quando eu entrei na vida militar, lá também não era diferente. Trabalhei muito tempo com segurança particular, então a minha vida era sempre aquela guerra constante. E quando tu muda, tu vira esse mindset ali, tu faz essa metanoia na tua cabeça, cara, a vida é mais leve, é mais legal. Eu comecei a rir, né? Hoje eu tenho um comércio, então os clientes chegavam, eu tava sempre com a cara fechada, tava sempre com a testa franzida, eu comecei a rir. Hoje eu sou um cara todo, falo assim, não te vejo sério, Johnny. Então, um cara altamente simpático, sorridente. Pleno, é isso que você passa pra mim. E a vida hoje é tão mais leve de viver assim. Uau. Então, isso é muito satisfatório, sabe? É literalmente o antes e depois de Cristo, né? Exatamente. Não tem como alguém que se encontrou verdadeiramente com ele não mudar. Se não muda, alguma coisa tá amarrada ali ainda naquele processo. Né? Se não tem como tu ser uma nova criatura e continuar com aqueles hábitos antigos. Né? E a pergunta que não quer calar, né? Quando existe essa reconstrução, por mais que tenha um processo e tudo mais, né, no casamento, é melhor antes ou agora depois? Agora é muito bom. Cada dia é melhor que antes. Sim, é igual vinho, igual dizem, né? Eu, como um grande galã, eu falo pra minha esposa que eu hoje amo ela mais do que ontem e menos que amanhã. Amém. Né? Cada lindo, dia né? é um dia novo, é uma nova conquista, né? E a gente aprendeu que o casamento não é comodismo. Então, o amor é tu se colocar no lugar da outra pessoa, tu pensar se aquela pessoa vai gostar daquilo que você vai fazer ou não, e ter maturidade. Quando alguma coisa desagrada, tu já não fica... Com mimimi, poxa, né? todo Conversa, mundo... dialoga. Exatamente. Claro, vocês também é casada, às vezes nossas ideias não convergem. Temperamento às vezes choca, né? Mas eu acredito que onde há divergência, há crescimento. Porque como pessoas civilizadas, a gente vai conversar e vai chegar a um denominador comum. E o que a Bíblia fala, ferro afia ferro. Exatamente. Porque é na convivência que você vai vendo as coisas, vai E aí sendo quando moldado. eu vejo o Diego pregando isso, assim, cara, é o que eu acredito. Então eu me sinto de muita vontade aqui no Compaixão. Legal. Porque eu vi um pastor, né? Eu vou falar agora o Diego como pastor. Um pastor que vê o evangelho como eu enxergo, sabe? Não focando no financeiro, não focando na prosperidade, mas focando no que realmente Cristo colocou. É tu fazer seguidores de Cristo, sabe? Isso é importante. E como a gente faz isso? É no nosso dia a dia, com o teu testemunho. Não precisa ser um grande pregador, um grande palestrante. Às vezes o teu testemunho ser um vizinho bom, um colega de trabalho decente, que um pai bom, que teus filhos vão ver a forma como trata a tua esposa, a esposa trata o marido. E aí na igreja é uma bênção. Até eu estava vendo uma sketch que a criança fala assim, eu queria que meu pai morasse na igreja, porque na igreja ele não briga com a minha mãe. Né? Então, isso é triste, né? Nós somos crentes, nós somos cristãos 24 horas por dia. Tem gente que é crente quando coloca, na época, colocava o terno, a Bíblia embaixo do braço e vou para a igreja. Agora eu sou crente, aleluia. E vive uma vida não santa. De caos. Não que nós sejamos santos, mas nós temos que buscar a santidade. Então, quando eu conseguir enxergar isso na minha vida e viver isso, eu não sou um cara certo. A gente peca todos os dias, mas a gente se arrepende. Sabe, o maior exemplo que eu vejo disso na Bíblia é Davi. Davi, quando via que tinha pisado na bola e se rasgava, vestia saco e ficava lá pedindo perdão para Deus, e ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque existia quebrantamento, né? Arrependimento. Não adianta tu falar que tu se arrepende, mas o teu coração não está fechado. Assim como dizer que ama uma pessoa, mas teu coração, a gente não vai enganar nunca Deus. Tem pessoas que podem até se enganar. Mas a Deus nunca ninguém vai enganar. Deus conhece o nosso interior. Íntimo, né? Exatamente. Mais íntimo, até aquilo que a gente nem entende muito bem. Mas vamos pro texto de hoje pra gente finalizar. Passa rápido, não passa? Verdade. Falei que passava rápido. Conversa boa. Quando vê, meu Deus, temos que fazer parte 2 para contar mais coisas. Olha aí. Que tá lá em Cantares 8, versículo 7, que diz o seguinte: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas desprezo. Por que esse texto, Geninho? Esse texto,
A irmã Berenice, abraço se estiverem vendo. Ela ajudou, ela fez a decoração do meu primeiro casamento, deu lá e tinha esse versículo. Uau. E é um versículo forte e muito bonito. E a gente usou no nosso segundo casamento também, e é o lema da nossa vida, porque nossa história não foi apagada. Teve esse intervalo de 3 anos, a gente ficou separados, e brigamos, e nos magoamos. E mesmo assim, nosso amor não apagou, e pelo contrário. Só fortaleceu, né? Essa história já conseguiu ajudar muitas pessoas. Uau. Então eu vejo a grandeza de Deus, mesmo com nossas falhas. Ele nos amou tanto que entregou seu filho e nos ama até hoje. Que mesmo a gente ainda pisando na bola, ele cuida da gente e não permite que aquilo seja para a morte. Pelo contrário, hoje dá frutos tão bons, né? A gente fica feliz de poder ajudar outras pessoas com a nossa história. Então, serve para você que está ouvindo. Nunca é tarde, Deus nos ama muito. E basta só a gente aceitar o que Ele tem na nossa vida. E fazer o bem, amar a Deus sobre todas as coisas e transbordar esse amor para as outras pessoas. Amém. E se você pudesse deixar um recado, quem sabe, para os teus filhos, posteriormente, sem que eles pudessem ouvir, o que você diria? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, meus filhos. É o que eu tenho para vocês, amo vocês. Te amo, Elisiane. Seus lindos, meu Deus. Que família amada, já tô querendo ficar mais perto deles. Gente, que alegria, quero agradecer você por ter assistido até aqui, que de fato, assim como a história de Jorneira, Elisiane, né, reconstruíram o amor deles, que você, quem sabe, está passando por alguma dificuldade, busque ajuda, busque mentores, né? Você não precisa passar por isso sozinho. De fato, como ele falou, às vezes a gente vê uma história de reconciliação, acho que foi do dia para a noite, acho que foi um estalo, acho que foi, o Senhor foi lá e fez. Não, existe a parte do homem de perdoar, de reconciliar, é um processo de santificação, não é do dia para a noite, mas que em nome de Jesus você busque pessoas que possam estar te ajudando nesse processo, para que vá um pouquinho mais rápido, que esteja mais leve, como disse ele, né? Para que o amor que estava, quem sabe, bom, ou quem sabe estava capengando, agora seja fortalecido e muito melhor, assim como um vinho novo que o Espírito Santo tem para derramar sobre a tua família, sobre a tua história. Eu quero dizer para você que vale a pena sim lutar pelo seu casamento, vale a pena sim lutar pela sua família. Às vezes a gente vive de ilusões, coisas que às vezes a gente acha que é pro bem, ou vai, né, vai melhorar isso aqui, eu vou sair mesmo, e quando vê, vale a pena permanecer, vale a pena ser fiel. Claro que eu não estou falando de agressões, não estou falando de coisas super graves, estou falando daquilo de convivência, ou quem sabe, igual ele falou, a gente parou de viver matrimonialmente, né? Às vezes, apagou o amor, sei lá, às vezes fala assim, mas não, né? O amor ele não se apaga, né? Que em nome de Jesus você possa fortalecer no Senhor. Quero te agradecer aos nossos patrocinadores, sem eles esse episódio também não aconteceria, porque eu não faço nada sozinha, existe um corpo de Cristo aqui ajudando a gente a fazer isso acontecer. Quero agradecer e obrigada a você que assistiu até aqui. Eu te espero próxima quarta-feira, 10h30 da noite, no próximo Tete a Tete. Deus abençoe. Me sinto tão amada, isso faz bem ao coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor. Como a brisa da manhã, assim você chegou. Uma ótica perfeita de amor, uma ponte sobre um rio de dor. Na minha vida um